Instrumentos de Deus para a glória do nome do Senhor, e é sempre bom me encontrar com vocês nos eventos por aí no Brasil. Deus seja louvado pela vida de cada um. Queridos, vamos ler o texto sagrado, Marcos 16. Eu quero ler com vocês o verso 17 e o verso 18. Quem achou diz amém. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tome seu assento aqui nesta noite e vamos meditar na palavra do Senhor. Se não for pedir demais, nosso querido maestro aí no teclado, se puder me acompanhar, eu te agradeço demais. Vai suavizar a mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só queria um copinho com água aqui, por favor. Tá bom, obrigado. Queridos irmãos e irmãs, nesses últimos dias, em nosso meio, se popularizou uma frase, e a frase é: minha fé não está firmada naquilo que ele faz, e sim naquilo que ele é. De fato, uma fé madura em Deus não precisa presenciar milagres para existir. E disso nós não temos nenhuma dúvida. Contudo, pensando um pouco mais além acerca dessa frase, eu cheguei à seguinte conclusão: é justamente por saber quem Ele é que eu quero ver o que Ele faz. Pois além do nosso Deus ser amoroso, gracioso, misericordioso, justo e santo, Ele também é onipotente. Nele está todo o poder. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente. Ele contempla todos os lugares. E ele também é presciente. Ele sabe do final das coisas, mesmo antes das coisas começarem a acontecer. E esses atributos que só pertencem a Deus o possibilitam agir no mundo de maneira sobrenatural. Ao contrário do que ensina a filosofia do deísmo, que apesar de acreditar em Deus como Criador de todas as coisas, nega a sua interferência nas coisas criadas, o nosso Deus, segundo a Bíblia Sagrada, além de criar as coisas, ele interfere naquilo que ele criou, da forma que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. O Salmo de número 24, Davi escreveu no verso 1: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e aqueles que nela habitam. E esse Deus, ele é poderoso para agir no mundo de forma sobrenatural. E acerca desse sobrenatural que a Bíblia diz que a Deus pertence, eu quero responder aqui nessa introdução algumas perguntas que talvez sejam os teus questionamentos. A primeira pergunta que eu quero responder é acerca do conceito do que é o sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que excede a força e as leis da natureza. É algo fora do comum ou do natural. É o extraordinário, que não pode ser explicado pela lógica e que só pode ser acessado, interpretado e vivenciado pela fé. Isto é o sobrenatural que a Bíblia nos aponta. A segunda pergunta que me proponho responder é acerca do seu objetivo. Por que é que Deus se manifesta de forma sobrenatural nesse mundo? Observando a Bíblia, eu encontrei pelo menos 3 desses objetivos.
O primeiro deles é evidenciar a sua existência. O segundo, revelar os seus atributos. E o terceiro é expor a mentira das falsas divindades. Isso fica claro quando olhamos para Elias, quando fez um desafio no tocante ao sobrenatural com 850 profetas. Ele desafiou os profetas de Baal e de Azera. E o desafio era justamente acerca do poder sobrenatural. O Deus que responder com fogo, de fato, este é o verdadeiro Deus. Elias deu preferência para que os profetas de Baal clamassem, mas nada aconteceu. Contudo, quando Elias clamou ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro respondeu com fogo sobrenatural, consumiu o holocausto, e todos ali puderam perceber que o Deus de Israel existe, ele é poderoso e que Baal não passa de uma falsa divindade. Este é o objetivo do sobrenatural. A terceira pergunta que me proponho a responder aqui nesta noite é acerca do momento que ele se manifesta. Olhando para a Bíblia, eu encontrei pelo menos duas ocasiões especiais. Primeiro, Deus se manifesta de forma sobrenatural para defender a sua santidade. Assim foi quando Belsazar pegou os vasos da casa de Deus e começou a beber vinho em homenagem aos seus deuses. De forma sobrenatural, uma mão entrou no ambiente e começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Naquele momento, o rei, o imperador, teve muito medo. Ele jogou logo o vaso do lado, começou a bater uma perna na outra de tanto medo que ele estava. Ninguém ali no ambiente sabia interpretar aquela mensagem, nem muito menos sabiam de quem eram aqueles dedos ou aquela mão. Contudo, existia ali um homem, um jovem, que tinha acesso ao poder sobrenatural. O nome dele, Daniel. Daniel entrou na presença do rei e decifrou de quem era a mão e aquela mensagem. A mão era do dono dos vasos, e a mensagem que estava na parede tinha a seguinte interpretação: você foi pesado na balança e achado em falta. O reino que estava em suas mãos foi entregue a outro homem. E ali a Bíblia diz que aquele rei não teve mais uma semana de vida. Naquele mesmo instante ele partiu para a eternidade, para que todos saibam que com os vasos de Deus ninguém pode brincar. Você pode compartilhar essa mensagem com quem está perto de você. Diga para ele, diga para ela: com os vasos de Deus ninguém pode brincar. Deus se manifestou de forma sobrenatural também quando Uzá tocou na arca da aliança, o símbolo da presença de Deus na antiga aliança. De forma sobrenatural, Deus derramou fogo do céu, consumiu Uzá, para que todos também soubessem que com a presença de Deus ninguém pode brincar. Então Deus se manifesta de forma sobrenatural para defender a sua própria santidade. Mas Deus também assim se manifesta para beneficiar o seu povo. Aqui eu vou citar alguns exemplos: o Mar Vermelho, que abriu para o povo de Israel passar, a queda dos muros de Jericó, o anjo que veio para destruir 185 mil soldados inimigos. Deus também se manifestou assim para livrar 3 jovens da fornalha de fogo, e até anjo Deus mandou para fechar a boca dos leões. Estes, entre tantos outros milagres sobrenaturais, aconteceram para beneficiar o povo de Deus. A quarta pergunta que me proponho responder nessa introdução está relacionada à forma que este sobrenatural se revela. Olhando a Bíblia, eu percebi que esse sobrenatural, ele pode vir através de sonhos, visões, revelações, milagres e sinais. Através de sonhos, eu destaco aqui José, Jacó, Salomão,
Nabucodonosor e até mesmo Faraó, que tiveram sonhos sobrenaturais, visões. Eu posso destacar o profeta Daniel, o profeta Ezequiel. Daniel como profeta das revelações escatológicas, e também ali Ezequiel com as suas visões, as visões ali do vale de osso seco, da roda grande girando dentro da pequena. Acerca das revelações, destaco todos os profetas que receberam de Deus a sua mensagem, deixaram as suas mensagens escritas, e também através de milagres e sinais. Assim foi no dilúvio, assim foi quando o machado flutuou na água, assim foi quando o cadáver tocou nos ossos que estavam ali na cova de Eliseu e ressuscitou. Assim foi na multiplicação do azeite da botija, da farinha da panela. Assim também aconteceu na ressurreição do filho da sunamita no rio Jordão, que se abriu para o povo passar. O maná que caía do céu para alimentar o povo de Israel, entre tantos e outros milagres e sinais sobrenaturais que aconteceram para mostrar que esse Deus é verdadeiro. Mas Diego, todos estes sinais e operações que aconteceram na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus não se revela mais dessa forma, assim pensam alguns. No período da graça não há mais essa necessidade. Se engana quem pensa dessa forma. Se a lei foi trazida por Moisés, a graça veio por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo inaugurou o período da graça, e esse período da graça tanto revelou o seu caráter, como também o seu poder sobrenatural. O sobrenatural de Deus continuou acontecendo na pessoa de Jesus Cristo. A prova disso, Nicodemos chegou a Jesus e disse assim: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. João, o apóstolo, ao escrever a sua versão do Evangelho, disse assim: Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Ainda João, na sua última saudação desse evangelho, ele diz: Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. De fato, Jesus operou de forma sobrenatural, e eu te convido a ler as páginas dos 4 evangelhos. Na verdade, o evangelho contado em 4 versões, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai perceber que Jesus operou 4 tipos de sinais sobrenaturais. O primeiro deles, sinais sobrenaturais em relação à natureza criada. Ele acalmou o vento e a tempestade. Ele amaldiçoou a figueira e ela secou na mesma hora. Ele andou por cima das águas. Por que é que Deus fez isso na natureza criada? Porque este Cristo, ele é o Criador. Paulo disse: porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, potestades, reinos, tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele também operou sinais contra as leis da natureza. Ele multiplicou pães e peixes. Ele tirou moeda da boca de peixe para pagar tributo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a Lázaro, que estava morto ao 4º dia, quando disse: Lázaro, vem para fora. E ele ressurgiu. Ele fez estes milagres. Ele também operou sinais sobrenaturais sobre os demônios. Ele libertou a filha da mulher sirofenícia com uma palavra de longe. Ele libertou um homem possesso na sinagoga. Repreendeu a legião de demônios que atormentava homens na cidade de Gadara. Sabe por quê? Porque o seu poder é maior do que o poder das trevas.
E eu já abro um parênteses para dizer: se as trevas se levantaram para cair, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Quantos podem celebrar esta verdade dando o melhor glória a Deus aqui nesse lugar? Ele também operou sinais sobrenaturais sobre as enfermidades. Está escrito que ele curou 2 cegos em Jericó, outro em Betsaida, a mulher do fluxo de sangue. Ele curou a sogra de Pedro que estava com febre, o homem da mão mirrada, um paralítico em Cafarnaum, outro no tanque de Betesda. Ele curou a filha de Jairo e 10 leprosos de uma vez só. Porque este Jesus, ele é médico dos médicos, e não há enfermidade que ele não possa curar. Quem recebe saúde nesta noite, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Mas Diego, todos esses milagres fizeram parte da história de Jesus. De fato, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Todo-Poderoso. Com certeza esse poder iria se revelar nele. Contudo, eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que esse poder que se revelou no passado, continuou se revelando em Jesus, foi entregue a cada um de nós. A igreja teve acesso a esse poder sobrenatural, e isso fica claro quando olhamos Atos dos Apóstolos, que bem poderia ser chamado de atos sobrenaturais do Espírito Santo. Pois a todo momento Deus está se revelando de maneira sobrenatural na vida da igreja. Eu gostaria de trazer aqui para vocês apenas 20 exemplos que estão nos 20 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Em Atos capítulo 1, verso 8 a 10, Jesus diz as suas últimas palavras: tendo dito estas palavras, subiu aos céus, e uma nuvem o ocultou. Seus discípulos ficaram olhando para cima. Aí 2 anjos desceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima nos céus, há de vir como para os céus o vistes ir. Sobrenatural. Atos dos Apóstolos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 3, verso 6. Pedro olha para o paralítico e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem foi curado naquela mesma hora. Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso 31. A perseguição já intensificou, mas a igreja se reuniu para orar mais uma vez, e enquanto ela orava, as paredes do ambiente começaram a tremer, mas ninguém saiu com medo de morrer. Eles receberam uma nova porção do Espírito Santo para continuar pregando o Evangelho. Atos dos Apóstolos capítulo 5, verso 1 a 11. Ananias e Safira mentem a respeito de uma propriedade. Pedro, cheio do poder sobrenatural, olhou e disse assim: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo, e de maneira sobrenatural os dois morreram. Atos dos Apóstolos 6 e 8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este mesmo Estevão, no capítulo 7, verso 55, ele vai ser morto apedrejado, mas antes de ser apedrejado e morto, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos. Ele não vê apenas os céus abertos, ele vê a glória de Deus. Ele não vê apenas a glória de Deus, ele vê Jesus que está à destra de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versos 6 e 7 diz que Filipe, chegando em Samaria, as multidões o ouviam pregar e viam os sinais que ele fazia. Pessoas eram libertas, paralíticos e coxos eram curados. Capítulo 9, verso de número 5, este todo mundo conhece. Lá vem agora Saulo de Tarso, preparado para parar a igreja, para silenciar o povo do sobrenatural. Mas quando ele está vindo com carta
cartas para prender, o Deus do sobrenatural se revela e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai no chão e grita: quem és tu, Senhor? E o Deus do sobrenatural brada dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 44. Agora Pedro está na casa de Cornélio e ele começa a ministrar a palavra. Querido, foi só a palavra sendo ministrada e caiu sobre eles o Espírito Santo. Já no capítulo 11, verso de número 5, o próprio Pedro tem que explicar porque foi na casa de Cornélio. Ele diz: eu estava orando quando fui arrebatado dos meus sentidos e tive uma visão. Quem é que crê nessas coisas aqui ainda? E ele disse que a visão era os animais impuros chegando e a voz dizendo: mata e come. Mas ele falou naquele momento e disse: não, eu nunca comi nada impuro. Mas a voz de maneira sobrenatural disse: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E eu entendi, diz Pedro, que deveria ir na casa de Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 7. Essa todo mundo conhece. Tiago estava morto ao fio da espada. Pedro estava prometido para ser morto também. Mas a igreja que acredita no sobrenatural foi para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e começou a orar. E a oração subiu aos céus, o anjo desceu, abriu as prisões e Pedro recebeu o livramento da parte do Senhor. Glória a Deus. Atos capítulo 13, verso 2. Na igreja de Antioquia havia profetas, doutores e mestres, e o Espírito Santo brada dizendo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. É o sobrenatural das missões. Capítulo 14, verso 9, está lá Paulo pregando em Listra. Ele olha para o homem e o homem tem fé para ser curado. Ele disse: endireita-te. E o homem ficou perfeitamente curado naquele mesmo episódio. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28. Agora é a primeira problemática que acontece na igreja do período primitivo. Será que os gentios precisam circuncidar ou não? Aí eles chegaram à conclusão e escreveram: bem pareceu ao Espírito Santo e a nós, não vos impõe encargo algum além das coisas que já são necessárias. É o Espírito Santo no governo da igreja. Atos 16, verso 26. Paulo está na cidade de Filipos pregando o evangelho na Europa pela primeira vez, expulsando o demônio de uma jovem adivinhadora. Por causa disso, seus senhores lançaram ele na prisão. Mas perto da meia-noite, em vez de murmurar, eles começaram a cantar e orar, orar e cantar. E o Deus do sobrenatural invadiu aquela prisão, abalou os alicerces e eles foram soltos para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Atos 17, verso 4. Agora Paulo chega na cidade de Tessalônica e por 3 sábados começa a ministrar. Qual é a mensagem? Jesus Cristo nasceu, morreu e ao 3º dia ressuscitou. E uma multidão de gregos abraçaram a fé. Atos 18, verso de número 9 diz o seguinte: que Paulo chegou na cidade de Corinto e está com medo de pregar, mas o Deus do sobrenatural deu uma visão a Paulo e a voz bradou dizendo: falas e não te calas, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Atos 19, verso de número 6. Agora o mesmo Paulo está na cidade de Éfeso, encontrando 12 varões e perguntando: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles responderam: nós nem ouvimos falar quem é o Espírito Santo. E Paulo diz: vocês foram batizados em quê? No batismo de João. João batizou preparando o caminho para aquele que haveria de ver, isto é, Jesus. Desçam aqui nas águas, saiam das águas. E Paulo, cheio do poder sobrenatural, estendeu as mãos sobre eles e disse: sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. E 12 homens vazios ficaram cheios, falando em línguas e profetizando. Perceba, para o sobrenatural acontecer não precisa de rosa branca, vermelha, não precisa de sal grosso, não precisa de oração do copo com água, só precisa de um homem cheio ministrando sobre os vazios, para os vazios ficarem cheios. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a mão para o céu e diga glória a Deus.
E para a gente encerrar, Atos capítulo 20, verso 10, está lá Paulo pregando, parece que a mensagem está arrastada, Paulo está cansado, Eutico, o jovem está na janela, de repente Eutico cai, alguém chega e diz: Paulo, acaba o culto, Paulo. Eutico morreu, aí lá vem Paulo, cheio do poder sobrenatural, toca nele e diz assim: ei, a vida ainda está nele. Eutico, levanta-te, Eutico, eu ainda tenho mensagem para pregar, Eutico. Esse culto não pode terminar com morte, vai terminar com vida. E Eutico ressuscitou. Esse é o Deus do sobrenatural desta igreja. E quem é que crê que ele ainda age na igreja dessa forma? Levante as duas mãos para o céu, por favor. Dá para abrir a boca pelo menos por 10 segundos? Me ajuda a pregar. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí, balança a mão dele, balança a mão dela e diz assim: hoje é a noite do sobrenatural. Diga assim: deixa a paquera para depois, porque hoje Deus quer derramar poder do Espírito sobre nós. Quem é que crê que esse Deus ainda é o mesmo, ainda faz estas coisas? Joga essa mão para cima, abre essa boca e Deus é melhor. Glória a Deus aqui na casa. Olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, percebendo que Deus fez isso na igreja do período primitivo, eu fico me perguntando, e essa é a pergunta da ministração aqui nessa noite: o que é que está faltando para nós, igreja do século 21, igreja da pós-modernidade, vivenciar aqui esse poder? O que é que está faltando para esses jovens fazerem, para viver esse poder nessa intensidade? Esta é a pergunta que me proponho responder diante desta realidade. Para isso eu convido você a voltar agora ao período da igreja primitiva e perceber o que essa igreja fez e que nós precisamos fazer. A primeira coisa que esta igreja fez para vivenciar o poder sobrenatural de Deus foi passar pelo cenáculo do poder. Repito, esta igreja não saiu sem antes passar pela experiência do dia de Pentecostes. Esta igreja não vivenciou este poder sem antes receber a visita do Espírito Santo. A nossa geração vivenciará neste Brasil este poder sobrenatural quando nós voltarmos ao cenáculo do poder. A volta ao cenáculo significa o retorno à oração, a perseverança, a busca por aquilo que o dinheiro não pode comprar e somente Deus pode dar. Nós temos que mudar o foco das nossas campanhas, o alvo das nossas orações. Em vez de perdermos tempo com coisas efêmeras e passageiras, devemos nos concentrar na busca pela pessoa, pelo poder, pelos dons e pelo fruto do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Até porque Jesus nos mandou fazer isso. Ele disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, vai achá-lo, o que bater na porta, a porta vai se abrir. E Lucas encerra esse discurso falando assim, que Jesus disse dessa forma: se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará ele o Espírito Santo. Perceba que para esse tipo de oração não existe outra resposta. Quem pedir, recebe. Quem buscar, vai encontrá-lo. E quem bater na porta dos céus, a porta dos céus vai se abrir e a unção do Espírito Santo vai descer sobre ele. Quem é que nesta noite veio bater na porta dos céus? Quem veio? Mas Diego, como é que a gente bate na porta dos céus?
céus. A gente bate na porta dos céus com a nossa adoração. A gente bate na porta dos céus com o nosso glória a Deus, com o nosso aleluia. Mas Diego, eu não estou sentindo nada para glorificar. Você não dá glória porque você sente. Você dá glória porque você sabe quem Ele é. E quem é Ele? Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tá pouco para você? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, é aquele que é, que era, que há de vir. Ele é o todo-poderoso. Que mais? Ele é o pão da vida, a água que sacia a tua sede, cabeça da igreja, ressurreição, caminho, verdade e vida. Ele é leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem veio adorar este Jesus, levante a mão para os céus. Dá para dá para bater na porta dos céus por alguns segundos ou está difícil? Deixa eu ver quem veio batendo. Irmão, vocês estão perdendo para os torcedores do Santa Cruz Esporte Náutico, viu? Vocês estão perdendo, porque quando eles fazem um gol, irmão, eles gritam, eles entram dentro de carro, gastam gasolina, soltam fogos. Se eles fazem isso por um time que hoje ganha, amanhã perde, tu acha que a Umadap vai ficar calada diante de Jesus, que nunca perdeu? Abra a boca, meu filho. Deixa eu ver os jovens mais pentecostais do Brasil. Joga essa mão para cima agora, vai. Só quem veio adorar, receba, 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 receba. Lá em cima está pegando o sobrenatural daqui. Eu estou com vontade de dar lugar. Rebore-me, candarácia. Cadê os jovens batizados do Espírito Santo? Estão no culto? Eu tenho uma boa notícia. Você não foi não, você é batizado no Espírito Santo. Então libera essas línguas aí agora, 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 agora. Recebe poder de Deus. Me dá só um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Para a nossa geração vivenciar o poder sobrenatural de Deus, nós temos que fazer o que a igreja primitiva fez. O que foi que ela fez? Ela pregou a verdade das Escrituras. A igreja do século 21 não pode negociar a verdade. E aqui fica o alerta: enquanto nossos púlpitos estiverem repletos de mensagens de autoajuda, teologia da prosperidade, confissão positiva, pontos de contato, teologia liberal e adivinhações de CPF, não vai acontecer nada sobrenatural. Mas se a gente voltar a falar sobre ele, expor a Bíblia segundo ele, milagres vão acontecer no nosso meio. Filipe falou de Jesus em Samaria, milagres e curas aconteceram. Pedro pregou na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu. Paulo pregou em Tessalônica sobre Jesus e multidões abraçaram a fé. Meu filho, se a gente voltar a falar dele, Jesus vai curar, vai salvar e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas Diego, esse tipo de mensagem não traz ibope. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: nós não somos apresentadores de televisão para estar preocupado em dar ibope. Mas Diego, esse tipo de mensagem não traz compartilhamento nem curtição. Você não é blogueirinho nem blogueirinha de Jesus. Você foi chamado para ser arauto do rei nessa terra.
Sabe qual é a função do arauto no antigo mundo? O arauto não tinha uma mensagem própria, mas ele passava por todo o reino, trazendo a mensagem do seu rei. E isso ele fazia em voz alta, para ter a certeza que ninguém ficou sem receber o recado do rei. Aqui na Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Deus chamou uma mocidade como arautos do rei, para anunciar em Pernambuco e no mundo a mensagem que não é nossa, mas é dele. Qual é a mensagem, Diego? Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, e em breve ele está voltando para buscar a sua igreja. Só os chamados arautos do rei aqui. Joga essa mão para cima, meu filho, abre essa boca e exalte a ele. Eu gosto de pregar aqui, sabe por quê? Não precisa estar entregando chave de carro nem de casa. Aqui é só falar de Jesus que o fogo pega. Deixa eu ver quem está recebendo esta palavra. Levanta a mão para o céu. Ou melhor, coloque essa mão no ombro do teu irmão, balança ele aí até ele ficar irritado, e diz assim: fala sobre ele, prega sobre ele, porque vai acontecer milagres, 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 milagres. Só quem acredita abre essa boca para receber. Agora, agora, cadê os pregadores do rei? Estão no culto, estão? Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Nesta noite estão sendo separados jovens, rapazes e moças, para falar sobre Jesus. A mensagem é sobre ele. Não negocie a mensagem, não pregue sobre coisas supérfluas, mas abram a boca e digam quem ele é. Digam quem ele é. O diabo vai ficar incomodado, mas o céu vai estar em festa e vai operar. Já tá pegando aqui do púlpito, tá pegando, tá pegando. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. Com todo o respeito que eu tenho aos ministros dessa casa, não negocia a mensagem. Fala sobre ele, prega sobre ele, diz quem ele é. Vai acontecer, vai acontecer. Recebe esta unção que está descendo aqui agora. Olha a unção que Deus derrama sobre esse púlpito agora. Estou sentindo Deus aqui nesta casa e eu vou ter que entregar. Esse tempo de profetas de 1 minuto de internet vai acabar, porque uma nova geração está sendo levantada para falar sobre ele. Deixa eu ver quem faz parte desta geração. Só quem faz parte. Levanta a mão para cima. Dá para abrir a boca por 5 segundos. Onde houver alguém, Senhor, sendo levantado para pregar, enche, enche, enche. Olha aí, ó. Tem jovem
estava recebendo aqui, vai ficar de boca fechada, vai mergulhar nesse mistério. Vai recebendo agora a variedade de línguas, vai. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vai abrindo a boca para receber agora, vai. O sobrenatural de Deus começa a acontecer nesta noite a partir de agora. Está liberado aqui sobre este lugar. Variedade de línguas, interpretação de línguas. Recebe profecia aqui nessa noite. Recebe dons de curar aqui nessa noite. Estamos querendo apagar esse fogo pentecostal, mas não vai se apagar. Jesus vai fazer, vai fazer, vai fazer. Deus quer fazer um negócio aqui agora. Fica de pé. Escolhe alguém que está do teu lado. Você vai dar um abraço nesta pessoa agora, mas só vai soltar ela quando ela estiver cheia. Dá um abraço agora no teu companheiro, na tua companheira, e ora sobre ele. Diga assim: em nome de Jesus. Não diga forte, em nome de Jesus. Receba poder do Espírito aqui agora. Deixa eu ver se você crê nesse mover pentecostal. Deixa eu ver se você crê, moça. Recebe agora o toque do Espírito Santo. Eu recebo agora a informação do céu que a depressão está indo embora agora, que a ansiedade está sendo visitada agora. Recebe agora, recebe agora. Sejam curados agora. Só quem acredita adore, 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 adore. Eu vou deixar você adorar. Vai recebendo agora, 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 agora. O céu está liberando agora o que estava retido aqui no céu. A porção de hoje começa a ser derramada. Sejam cheios, cheios. Eu já estou acabando a mensagem, mas o céu está dizendo: eu quero operar nessa noite.
Jesus está na casa. Tá pegando fogo ali, olha. Então, eita, que mistério grande, Jesus. Eu preciso encerrar essa mensagem aqui. Eu vou pular 2 pontos e ir para o último agora. Sabe o que é que está faltando para a gente viver esse poder sobrenatural? Diga comigo assim: fé. Não, diga mais forte: fé. Não somente. Ó, irmão, tu tá calado aí, mas os surdos estão cheios ali, ó. Olha, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha aí, tu que tá calado. Olha para aquele mistério ali, ó. Enche mesmo, Jesus, porque o sobrenatural não é para quem escuta ou não escuta, é para quem crê. Se eles creem, enche ele agora, Jesus, enche eles agora. Toma a boca dele e mistério aqui agora. Tu não crê, meu filho? Tu tá mais gelado do que uma Brastemp nessa noite. Era como é que me havia você. Com todo respeito aos sensacionistas que dizem assim, estes sinais aí eram para dar autenticidade à mensagem apostólica. Depois que o cânon foi fechado, não há mais necessidade alguma dessas operações de sinais. Assim pensam eles, mas eu fico com as palavras de Jesus: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tem alguém que crê aqui? Levanta essa mão para cima, abra essa boca e dá glória a Deus. Prepara a canção aí, vocês. Escute só. Sabe por que eu prego sobre estes assuntos? Porque eu creio no sobrenatural. Eu vivo o sobrenatural. Teve um dia, na idade de vocês, hoje eu estou com 38, chegando nos 40, já sou pai, da vizinha, coisa mais linda do mundo, a cara da mãe, pentecostal como pai, glória. Mas quando eu era da idade de vocês, eu não passava a tarde inteira na frente da TV, não. Eu olhava para Atos dos Apóstolos e dizia assim: eu quero viver isso aqui na minha vida também, porque eu quero ter o que contar para os meus filhos e netos. E deixa eu contar uma vez aqui o que aconteceu. Eu estava numa sala com um grupo de amigos jovens da minha igreja, e a gente estava lá conversando. Um dos jovens saiu e foi no banheiro, e de repente a gente escutou a pancada. Bum! Na mesma hora a gente imaginou, ele desmaiou no banheiro. A gente correu, o banheiro estava fechado pelo lado de dentro, do lado de fora só tinha a marca da fechadura. O ferrolho não existia mais. Aí a gente começou a pensar, se a gente arrombar a porta, pode bater na cabeça dele e causar um traumatismo. Então o que é que a gente faz? Vamos orar. Vamos orar e ver o que é que Deus vai fazer. Aí a gente começou a orar. De repente a voz do sobrenatural bradou dentro de mim e disse assim: coloque a mão na altura do ferrolho da porta. Na hora eu disse: eu estou ficando doido. Jesus, levanta de Assis, Jesus, acorda ele. De repente a voz disse: coloque a mão na altura do ferrolho da porta. E eu lutando com aquela voz, e a voz dizendo: coloque a mão na altura do ferrolho da porta. Aí eu pensei: sabe uma coisa, eu estou dando uma de Tomé, eu vou crer nessa voz,
Porque existe um Deus que faz coisas sobrenaturais. Irmão, quando eu coloquei a mão na altura do ferrolho da porta, do outro lado o ferrolho foi tchau. Escuta essa. Alguém pensou, de Assis acordou e abriu o ferrolho, mas quando a gente empurra a porta está de Assis desmaiado. A gente pega de Assis e coloca desmaiado no centro da sala. De repente Deus toma a boca do que está desmaiado e diz assim: mandei colocar a mão para provar a vossa fé. Meu irmão, para o Deus que abriu o mar vermelho, o ferrolho de uma porta não é nada para Ele não, meu filho. Ele é o Deus do sobrenatural. Eu preciso encerrar essa mensagem contando essas experiências para vocês. Teve um dia que a gente estava numa sala de novo, não era culto, não era nada, conversando. Aí o céu disse assim: chama Ítalo, coloca ele no quarto, de joelho que eu vou batizar ele com o Espírito Santo agora. Irmão, eu chamei Ítalo. Você acredita que Jesus vai te batizar agora? Ele disse: mas não é culto? Não precisa de culto, só precisa de fé. Eita, que tomané que até minha forené. Mas disse: se eu creio, então te ajoelha aí que tu vai receber agora, em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo. E ele começou: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O negócio começou a esquentar. De repente o português saiu dos lábios dele e ele começou a falar em línguas estranhas pela primeira vez na vida. Quer mais uma para a gente encerrar? Pastor Marco Feliciano, primeira vez em João Pessoa. Eu tinha uma turma, irmãos, carinhosamente chamadas de Botafogo de Jesus. Pense nos vasos que gostava de fogo. O culto era à noite, evangelista Alex. Sabe que hora a gente chegou lá? 3 da tarde. 3 da tarde. Por quê? Porque a gente queria o melhor lugar. Esperamos o homem chegar porque a gente queria receber da parte de Deus. Atrasou, não sei o que foi que aconteceu. O homem chegou de 10 horas da noite. Pergunta quem foi embora. Ninguém. Eu digo: ele vai dar uma saudação, vai acabar isso aqui, amanhã ele prega. 2 horas de mensagem, meia-noite, poeirão cobrindo dentro da igreja, a glória de Deus se manifestando. Eu segurando os meninos para eles não cair, porque a gente estava em cima da galeria. E a glória de Deus se manifestando. Terminou o culto, a gente entra dentro da van. Irmão, o poder estava tão grande, que os meninos não conseguiram se conter. Dentro da van era língua estranha, profecia, mistério. Ao dono da van, que não era crente, perguntou a mim: o que está acontecendo? Eu disse: meu irmão, não entra nesse negócio não, porque só quem tem dessas coisas é crente pentecostal. Deixa os meninos dar lugar aí. Irmão, quando a gente desce, só tinha uma pessoa da minha caravana que não era crente. Quem era ele? Hitler. Aí Bruno chegou e disse assim: ô Hitler, tu não quer aceitar Jesus agora não? Tu não fez a decisão lá, mas faz aqui. Seja crente como a gente é. Você está vendo essa maravilha? Esse poder de Deus. Aí Hitler disse: eu quero. Aí Bruno disse: Diego, Hitler aceitou Jesus, vamos orar por ele. Eu já cheguei feliz, dei um abraço nele, eu vou orar por você. Aí eu comecei a orar: Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. De repente Bruninho afastou eu assim, chegou perto dele, abraçou ele e disse assim: seja batizado com o Espírito Santo agora. Aí eu pensei: meu Deus, que ousadia. Esse moço aceitou Jesus agora, não sabe nem o que é isso. Mas quando a gente está no poder do Espírito Santo, irmãos, a gente fala e o céu assina. Rebaraque o remenés. Quem é que acredita que existem jovens que ainda mexem com o céu? Quando ele disse isso, irmãos, Hitler foi batizado naquela mesma hora. Começou a falar língua estranha. Irmão, o culto que terminou de meia-noite entrou numa vigília. Entramos para dentro da casa do presbítero de Assis. O fogaréu começou a pegar em todo mundo. E quem é que disse que os vasos queriam ir para casa?
Eu creio nessas coisas. Eu creio que Deus ainda faz. Você crê comigo aqui nessa noite? Levante as mãos para os céus. Os meninos vão cantar aqui. Sabe por que eu gosto dos meninos? Porque os meninos têm sobrenatural de Deus na vida. Eles cantam e a gente sente. Não é só voz, não é só técnica, é poder do Espírito Santo. E a gente vai fazer um clamor. Imagine que você está no cenáculo agora. E você vai clamar até você sentir alguma coisa de Deus. Kamam choderemi chovaganagash. Ora manako chodoro modaganagashuri menekandaramash. Eu já estou ouvindo barulho de gente clamando e tu ainda está de boca fechada. Será que tu não tem força nem para orar pelo poder do Espírito Santo? Levante a mão e comece a orar, comece a orar, comece a orar. Oh, comece a orar. Eu te dou 2 minutos para você orar. Eu te dou 2 minutos para você orar. É 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos de oração. Vai abrindo a boca, vai orando, vai abrindo a boca. Espírito Santo de Deus, onde houver um crente que crer nesse poder sobrenatural agora, vai enchendo ele, Senhor, vai enchendo ela, vai tocando nele, vai tocando nela. Nós já estamos terminando esta noite aqui, mas não sairemos dessa noite sem acreditar, Senhor, que o Teu Espírito Santo pode nos encher. Então nesta noite eu oro com ele, Senhor, pedindo a unção do Teu Espírito Santo. O barulho dos Teus passos em direção às portas. Só bater que eu vou abrir. Antes de invocar, tem que crer. Antes de crer, tem que ouvir. Antes de ouvir, alguém tem que pregar. Antes de pregar, alguém precisa ser enviado. Antes de ser enviado, alguém tem que contribuir. E estamos em um novo desafio. Adquirir uma carreta-pau para evangelizar todo o estado de Pernambuco. A palavra de Deus vai entrar na tua vida com... Cada ponto na rede faz com que ela seja maior e alcance mais vidas. Mas é preciso construí-la para depois lançar a rede. Depois as vidas ouvirão, crerão, invocarão o nome do Senhor e serão salvos. Porém, para acontecer o depois, é preciso investir no antes, agora. Uma grande pesca está começando.